Acho que já podemos começar, né, professora Mônica? Já estamos com 4 minutos. Acho que o pessoal já conseguiu entrar, né? Acho que sim, boa tarde. Boa tarde. Vamos dar início, então, aqui. Vou compartilhar minha tela. Eu quero mostrar para vocês hoje uma apresentação um pouco mais relativa a Scopus, e depois 2 casos, 2 exemplos, né? Eu sempre gosto de trazer para as apresentações os exemplos, porque fica um pouco mais claro, né, o que a gente está falando aqui sobre os critérios. Então, para quem ainda não me conhece da apresentação passada, meu nome é Thais Vick, eu trabalho com a equipe de Research Intelligence da Elsevier, que é a equipe de inteligência de pesquisa. Nós temos um portfólio de produtos, né, de software de base de dados que atendem essas soluções que nós chamamos de Research Intelligence, e eu fico responsável aqui pela América Latina, junto com a minha colega Fernanda Guzmão, que vai falar com vocês em breve, ao final da apresentação. Então, pessoal, dando início aqui, eu falei um pouco já para vocês na semana passada da cobertura de Scopus, né? E por que a importância de indexar uma revista em uma grande base de dados internacional como Scopus. Scopus hoje é considerada a maior do mundo em termos de cobertura, né? E a gente está falando aqui de cobertura de trabalhos revisados por pares, né? Então, são resumos... Tem pessoal, acho que tem alguém com o microfone aberto. Pessoal, por gentileza, se vocês puderem fechar o microfone, por gentileza, muito obrigada. Então, nós estamos falando de uma cobertura revisada por pares, né, em todo o mundo. Então, é uma cobertura que tem aí uma garantia de qualidade. São atualmente mais de 88 milhões de registros. A gente está falando de livros e capítulos de livros, trabalhos de conferência, patentes, não somente as revistas, né? Então, essa é a cobertura na sua totalidade em Scopus hoje. E muita gente pensa da limitação para a área de ciências sociais. Isso não é verdade. Nós temos a maior cobertura de Scopus hoje, vem da área de ciências sociais, por exemplo. Então, são mais de 11.500 revistas indexadas no campo de ciências sociais. E a ideia é sempre expandir esse conteúdo, né? Vou mostrar aqui para vocês também a cobertura por editora. Então, atualmente são mais de 7.000 editoras fazendo parte do conteúdo de Scopus. A gente tem o conteúdo de Elsevier, somente 10% do que está em Scopus é proveniente de Elsevier, depois a gente tem muitas outras, mais de 7.000 editoras fazendo parte do conteúdo de Scopus. E sobre os nossos critérios de qualidade, né? Por que é importante ter todo esse processo de avaliação das revistas? Para a gente garantir que seja a qualidade dos trabalhos seja diferenciada, né? A gente não seja comparado a uma busca no Google Acadêmico, que não existe nenhum critério não são trabalhos muitas vezes revisados por pares, né? A gente não tem nenhum critério de qualidade dentro desse tipo de busca. Então, para que vocês tenham uma ideia, anualmente nós recebemos mais de 3.500 novos títulos, novas revistas para serem indexadas. Desses 3.500, 33% atendem os nossos critérios mínimos. Esses critérios mínimos são literalmente mínimos, são títulos, resumos, palavra-chave em inglês, fonte, e algumas outras critérios que eu vou mostrar para vocês já já. E desses 1.200 títulos, apenas 50% são aceitos depois da revisão do CSAB. Tem mais alguém aqui com o microfone aberto, pessoal? Eu vou só fechar aqui rapidinho. Pronto. Então, essa mais ou menos é o processo, né, estatisticamente falando aqui. Lembrando agora, o comitê CSAB, eu estou com o mouse travando. O comitê CSAB, que avalia as revistas para indexação em Scopus, é 100% independente. Eu já falei isso na apresentação passada, mas não custa reforçar, né? Então, a Elsevier não tem nenhuma
ingerência nesse processo. O que eu estou fazendo aqui para vocês hoje é somente uma informação relativa à consultoria, né, do passo a passo, mas nós não temos acesso a nenhum tipo de informação relativa à avaliação das revistas. Então, é tudo 100% independente para que a gente consiga garantir que esse processo seja o mais justo, né, e o mais qualificado possível. Então, esse comitê é composto aí por expertos, né, expertos nas grandes áreas de conhecimento, e são pessoas, claro, a gente tem essa diversidade de gênero e também a diversidade de regional e geográfica, né? Para que a gente consiga montar um comitê também muito justo. Eu vou mostrar para vocês os 5 principais critérios para a indexação e depois eu vou desmembrar em algumas outras informações adicionais. Então, primeiro critério é a política da revista. Uma política editorial convincente. Então, a gente tem que pensar dentro dessa política editorial, qual é o escopo da revista? Ele está muito bem definido, né, na página inicial da revista, isso é muito importante. Definição do escopo. Muitas vezes a gente coloca lá em bullets, né, em pontuações, assim, 3 temas de forma muito geral, e isso não define escopo e política da revista. Então, fiquem atentos a essa seção específica, que é muito importante para a qualidade e para o aceite da revista no processo de indexação. Tipo de revisão por pares, eu quero mostrar para vocês um estudo que saiu, inclusive, na Nature, sobre isso, até a professora Mônica levantou esse questionamento na primeira sessão, né? A gente tem agora a discussão de open review, né? O trabalho de revisão por pares de forma aberta. Então, é uma discussão que vem sendo está muito em voga, então a gente vai passar por algumas informações sobre isso também. E eu já falei muito sobre isso na primeira sessão, não vou me estender novamente, mas um dos fatores mais importantes é a distribuição geográfica dos editores e dos autores. Então, só para vocês lembrarem aí esse conceito que ficou da primeira sessão. O segundo critério é relativo ao conteúdo, e isso, claro, reflete, claro, a qualidade dos trabalhos publicados. Então, contribuição acadêmica para o campo, né, já é bastante sabido por todos vocês aí, principalmente os editores. Clareza de resumos, eu trouxe hoje aqui, eu vou mostrar no final da apresentação, um exemplo, não vou citar nomes, claro, né, mas de uma revista que nos contactou para saber entender como foi o processo de avaliação deles, porque eles ficaram surpresos com a resposta negativa, porque a revista já tem 3 décadas de atuação. E aí eu fui tentar procurar o que poderia ter acontecido com base na justificativa do comitê independente e encontrei alguns exemplos rapidamente de inconsistências. Então, e depois eu vou mostrar para vocês os exemplos que eu mostrei para eles. Vou mostrar esse caso, né, no final da apresentação. Então, pessoal, clareza dos resumos. Por mais que nós estamos falando Scopus indexa mais de 40 idiomas, então não é necessário que vocês se adequem a internacionalizar a revista, fazer com que a revista seja completamente em inglês. Então, estejam à vontade para continuar publicando em português ou espanhol ou qualquer outra língua, são mais de 40 idiomas, mas é muito importante que resumos, títulos e palavras-chave estejam claramente escritos em inglês, porque nós estamos falando de uma audiência global. Então, se vocês querem visibilidade para a sua revista, é muito importante que esses resumos tenham qualidade, né? Qualquer autor do outro lado do mundo vai fazer uma busca por um termo em inglês. Então, é muito importante essa clareza dos resumos. Qualidade e conformidade com objetivos e escopos declarados, ou seja, então, além do escopo declarado, os trabalhos publicados têm que estar em conformidade, né, com o que foi declarado ali. E legibilidade dos artigos. Esse link, depois eu vou passar essa apresentação para vocês possam revisar os critérios. Consistência do periódico, pessoal. Citações em artigos da revista na base de dados Scopus e permanência do editor. Então, essa consistência do periódico tem um outro passo a passo que eu quero fazer com vocês. Qualquer pessoa que tenha um vínculo institucional aqui no Brasil, pode acessar o Scopus via o CAF da CAPES para consultar
se a sua revista já vem recebendo citações por outras revistas já indexadas em Scopus. Então, isso a gente consegue também, uma dos itens que eles, de indicadores que eles acabam visualizando no processo de avaliação. E regularidade na publicação. A permanência do editor, eu já falei na última sessão, né? Regularidade na publicação, sem atrasos ou interrupções, no cronograma de publicação. Então, uma vez que vocês decidam pela periodicidade bimestral, é preciso que não haja interrupções. E isso é avaliado. Então, eles entram no perfil da revista, avaliam se a periodicidade está ok, em conformidade com o que foi estabelecido. É dos critérios importantes de avaliação. E disponibilidade online. Então, conteúdo completo disponível online, né? Homepage na língua original da revista e em inglês. Pode ser somente em inglês, mas geralmente as revistas mantêm as 2 páginas. E qualidade da homepage também, não só a qualidade dos resumos em inglês, mas também se um autor que encontrou um artigo da sua revista por meio de uma busca por uma palavra-chave em inglês em uma base de dados, ele for visitar a sua página, ele precisa ter claridade do que ele está buscando. Então, é muito importante essa revisão da página em inglês também. E aí, pessoal, eu quero falar um pouco sobre os diferentes tipos de revisão por pares, que foi uma questão levantada na última sessão, e é muito importante porque é um dos critérios de avaliação. Então, o mais comum atualmente utilizado é o Blind Double Peer Review. Double Blind, né, Peer Review, que é o último aqui da lista. Então, dos 2 lados, os revisores desconhecem o nome dos autores, os autores desconhecem o nome dos revisores, e são pelo menos 2 revisores para o número total de artigos de cada edição, pelo menos 2. Os outros também ainda existem, né, mas são menos comuns. O Main Editor Peer Review, que somente o editor revisa e seleciona os artigos para cada edição. Não é tão recomendado esse tipo de processo, né, porque a gente tem aí somente uma opinião. Open Peer Review, então existe ciência do nome dos autores. E aí é onde eu quero mostrar para vocês um estudo. Eu posso passar depois para vocês esse material, é um estudo da Nature, mas a gente tem outros vários estudos, inclusive publicados no Cielo. Então, se vocês fizerem uma busca depois por Open Peer Review ou revisão por pares aberta, vocês vão encontrar vários estudos nacionais com opiniões, inclusive avaliando as possibilidades das revistas nacionais utilizarem esse tipo de revisão aberta, né? O que acontece? Quando a gente fala em Open Science, a gente pensa não somente em publicações abertas, mas dados abertos e revisão por par aberta. E existem prós e contras em qualquer uma das opções que a gente for escolher, mas eu achei bastante interessante esse estudo da Nature, porque ele trouxe evidências, então ele é baseado em evidências, ele estudou o processo, a revista adotou o processo de revisão aberta, várias revistas no caso, né? E eles estudaram ao longo dos anos se houve algum viés sistemático por parte dos revisores, e confirmaram que sim, houve, e aí eu trago 6 conclusões aqui para vocês sobre esse estudo da Nature. Então, ele está dizendo aqui que mesmo se a gente estiver falando eles costumam dizer que quando a gente pensa no Open Peer Review, parece que a decisão da publicação de rejeição ou aceite do documento fica muito destinada ao revisor. E eles dizem no trabalho que é importante lembrar que as decisões de revisão e aprovação são 100% dos editores, né, do corpo editorial. E ela não pode ser enviesada de acordo com designações do referi. Então, é muito importante sempre manter, independente do tipo de escolha, se é double blind peer review, se é open peer review, single blind, a decisão de aceite ou rejeição é do corpo editorial. E abusos, né, ele fala que uma outra alternativa, que não necessariamente você precisa adotar o modo de revisão aberta, mas para uma forma de evitar abusos e críticas abusivas dos referis,
podem e devem ser prevenidos pelos editores, né? Então, não necessariamente você precisa adotar o Open Peer Review, sendo que os editores podem fazer esse trabalho de conscientização dos referis para críticas abusivas. O terceiro comentário que ele faz é que existe uma parte mais delicada sobre esse processo, se a gente está falando de um processo de revisão aberto, e nós temos pesquisadores mais novos avaliando pesquisadores mais velhos ou mais experientes na carreira. Então, existe aí uma certa tendência para que esses comentários dos referis, dos pesquisadores mais jovens, sejam mais brandos quando eles avaliam pesquisadores aí de grande tempo de carreira, com receio de que esse pesquisador aí já com bastante tempo de carreira tenha acesso à distribuição, a financiamento, ou faça alguma parte de concursos públicos, etc. Então, tem várias questões que envolvem esse tipo de dificuldade no processo quando a gente fala da abertura dos nomes, porque existem vários vieses sistemáticos. O próximo comentário que eles fazem é que os autores mais proeminentes, né, em um tema ou uma linha de pesquisa ou um campo de conhecimento, acabam subjetivamente recebendo um tratamento preferencial. Então, se a gente está falando de um autor que ele que é considerado referência na área, subjetivamente, automaticamente, ele acaba recebendo tratamento preferencial. E foi constatado nesse estudo da Nature que foi avaliado com revistas nos Estados Unidos, né? E eles disseram que os referis foram muito mais positivos nos seus comentários quando eles souberam que os autores eram do mesmo país, dos Estados Unidos. Então, e eles foram menos positivos quando souberam que os autores eram de outros países. Então, tem muita questão viés subjetivo aí nessa decisão, né? A mesma coisa aconteceu quando eles souberam que eram mulheres publicando. Então, tem, inclusive, esse tipo de constatação. Então, é muito delicada essa questão, né? É uma decisão muito importante para a revista, e eu comento com vocês aqui que, atualmente, o processo mais utilizado, a gente está falando em questões mundiais, é o Double Blind Peer Review. Mas as discussões aí estão abertas e, enfim, a gente entra no mérito da discussão, mas não no mérito de decisão aí com vocês, né? Eu vou passar agora para a próxima parte aqui. Eu quero mostrar depois agora com vocês um passo a passo sobre como o corpo editorial da sua revista pode saber se a sua revista está sendo citada por outras revistas que já são indexadas em Scopus. Em Scopus a gente tem um mecanismo de busca. A gente tem a busca simples e a busca avançada. Na busca avançada, a gente tem esse código chamado Reference Source Title. Então, source é a fonte, né? E entre os parênteses, a gente coloca, e entre aspas, né, o título da revista, e você consegue o título da sua revista, e você consegue fazer a busca. Vou fazer esse passo a passo com vocês. A gente vai exibir os resultados e limitar por Exact Source Title, que é o título exato da sua revista, visualizar a lista de resultados, né, e o número de citações encontradas, e aí você consegue saber um dos indicadores para saber como a sua revista já está sendo mencionada nessa grande base de dados internacional. Sobre o processo de ressubmissão, né? Então, tenham muito cuidado com o processo de envio, porque uma vez que a revista receba a negativa, né, existe um tempo de embargo. Então, fiquem atentos a isso. Esse período é decidido de acordo com a quantidade de mudanças que a revista precisa fazer futuramente. Então, se é uma questão estrutural de forma global, né, que leve mais tempo para a revista se adequar, aí o tempo pode ser decidido 18 meses, 2 anos, até 5 anos. Esse período de embargo, a revista não pode fazer, dentro desse período, outro processo de submissão, enquanto ela não faça todos os ajustes necessários. Então, por isso que é importante estar sempre atento à
a todos os critérios. Nós temos uma página, pessoal, chamada... Fechando o microfone aqui. Nós temos uma página chamada readyforscopus.com. Esse link vocês podem visitar depois, ele é aberto para qualquer lugar que vocês estejam, e é uma página 100% gratuita. A ideia é, nós fizemos um questionário, vejam aqui nessa parte, na parte superior direita, nós temos essa roda que nos mostra, conforme vocês vão preenchendo o questionário, o quão pronta a revista está para ser indexada. Então, eu poderia, por exemplo, sobre instruções para os autores, né, o guia para os autores, está disponível na página da revista em inglês, no website da revista? Então, se vocês já têm um guia para os autores em inglês, respondam que sim, e aqui a gente vê, ele vai preenchendo a prontidão, digamos assim, da revista para indexação em Scopus. Então, são várias questões, e ali vocês não saberão tudo exatamente que o comitê CSAB irá avaliar. Então, acessem esse link Ready for Scopus, né, pronto para Scopus. Tem, inclusive, versões em português e espanhol. A página não está somente em inglês. Então, vocês podem ir selecionando todas as respostas sim ou não e saber o quão pronta a sua revista está. Esse questionário não é o processo de avaliação, ele só serve como um apoio para o corpo editorial. Então, nós criamos esse questionário para servir de apoio, para vocês terem uma ideia se a revista está pronta ou não. Então, é só um questionário de apoio mesmo. E ao final dele, a gente tem um link direto para fazer a submissão, e todos os outros links úteis dentro desse processo. Pessoal, então, uma vez que a revista foi aceita para publicação, todos os anos ela passará por uma reavaliação, para que a gente consiga também garantir aí, a gente está falando de vários países, várias culturas diferentes, são mais de 230 nações, então temos a possibilidade de que uma revista seja indexada e comecem a agir com más práticas como comportamento predatório. Então, nós temos uma ferramenta chamada Radar, que identifica esse comportamento predatório, de possíveis comportamentos predatórios de revistas que estão indexadas. Por exemplo, eu trago um exemplo aqui para vocês de uma revista de biotecnologia, começou a ser indexada em Scopus, publicando 61 trabalhos em 2011. E em 2014, houve um crescimento para quase 1.000 trabalhos por ano. Então, a gente consegue aí identificar esse rápido crescimento, que é um comportamento suspeito. Depois, ela publicava, a maioria da afiliação dos autores vinha da Índia, e depois a gente percebeu que mais desses 1.000 trabalhos aí vindo da China, né? A mesma coisa aqui com o país e afiliações com as instituições, a mesma coisa aconteceu. Então, esse radar de Scopus é uma ferramenta que identifica comportamento predatório, e aí, identificando essas revistas, anualmente, a gente leva essas revistas para o processo de reavaliação. Todas as revistas passam pelo processo de reavaliação. As que nós identificamos com comportamento predatório serão avaliadas em profundidade para saber se ela se mantém ativa em Scopus ou se a revista se existe uma decisão para que a revista se torne inativa. Então, uma vez que ela seja classificada como inativa, o conteúdo que foi publicado até aquele momento permanece em Scopus e ela não será atualizada. Então, o conteúdo fica até aquela data que ela foi avaliada, e só serão ativas, permanecerão ativas aquelas que cumprem com esses critérios de reavaliação. As 6 métricas principais aqui desses critérios de avaliação. Autocitação, então é muito importante, né, a gente pensar aí se essa revista não está inflando suas autocitações, se não existe nenhum cartel de revistas fazendo aí uma máfia de citações. Então, a gente tem aí um critério para autocitações, no caso aí 200%, né, se comparado às suas revistas pares, a gente sempre compara com revistas pares, ou seja, as que estão indexadas dentro da mesma grande área e sub-área de conhecimento.
Depois tem citação, se a revista está recebendo pelo menos 50% das citações em relação aos seus pares. Impacto, né? Quantidade de artigos publicados. Então, a revista produziu pelo menos 50% da quantidade de documentos publicados em relação aos seus pares. Essas são algumas métricas que são levadas em consideração no processo de reavaliação. Essa página eu já mostrei para vocês na primeira sessão, mas só para relembrar, para quem não participou, nós temos uma página dedicada a editores, elsevier.com/editors. Então, visitem essa página, porque ela tem muito conteúdo exclusivo para editores, para o processo, como gerenciar o corpo editorial, né? Documentos com relação à ética e publicações, tudo que vocês podem colocar disponível na revista. E o COP também, já acredito que já esteja bastante conhecido por vocês, né? Mas sobre questões de publicação ética, está tudo também nessa página publicationethics.org. Falando rapidamente sobre métricas, o que é considerado em Scopus, uma vez que a revista foi indexada? Nós temos 3 métricas, são as mais importantes, mais reconhecidas mundialmente, e tratando de forma global, né? Aqui no país a gente tem classificação Qualis-CAPES, que inclusive já está sendo repensado, mas essas 3 métricas a gente consegue avaliar de forma global, né? Não é uma avaliação, uma definição, uma classificação nacional. CiteScore, SNIP e SJR estão disponíveis em Scopus na página oficial de cada revista. Então, vocês conseguem acompanhar aí o desempenho dos seus pares e o seu desempenho também em termos de impacto. CiteScore é a mais conhecida e é transparente, 100% transparente. Na última sessão, se vocês quiserem revisar a gravação, eu mostrei a transparência da métrica, inclusive os rankings relativos a ela. Então, qual é a posição da sua revista no ranking do CiteScore, né? Se ela tem, e eu consigo visualizar toda a lista de revistas indexadas, e eu consigo visualizar também os trabalhos que estão citando, a lista de trabalhos que estão citando a minha revista e os trabalhos da minha revista que estão recebendo citações, nessa métrica CiteScore em Scopus. A métrica Source Normalized Impact per Paper, que é a métrica SNIP, e a métrica do CIMEGO, essas duas levam em consideração no seu cálculo as diferenças entre os campos de conhecimento, que é uma variável muito importante. Então, as citações são ponderadas dependendo de que campo de conhecimento ela vem. Então, falando de forma aqui mais crua, se eu tenho uma revista de Life Science, que por natureza da área, né, do periódico, recebe alto impacto, recebe muitas citações, uma citação nesse caso receberá um baixo valor, para que a gente consiga fazer uma comparação mais justa. Uma revista de artes e humanidades que, por natureza desse campo de conhecimento específico, é baixa em citações, né, baixo impacto, então uma citação nesse caso receberá um alto valor. Mais ou menos de forma simplista, como é feito o cálculo da métrica. Pessoal, vamos então para os exemplos. Eu quero mostrar primeiro para vocês o exemplo de como encontrar as revistas que estão citando a sua revista em Scopus. Então, é um passo a passo aqui super rápido. Eu vou mostrar esse aqui no Word mesmo, para não perder tempo, mas é super rápida a pesquisa. Aqui está a página de Scopus. A busca avançada, pessoal, fica aqui, ó, nesse link, Advanced Document Search. Então, eu faço um clique aqui, utilizo, como está aqui no nosso passo a passo. Eu posso, inclusive, enviar para vocês, para toda a lista de participantes inscritos, esse documento com o passo a passo. Nós vamos usar esse buscador Reference Source Title, e eu vou usar aqui o exemplo da revista de administração contemporânea, como exemplo. Então, Reference Source Title. Aqui está o nosso buscador. Entre aspas, eu vou escrever revista de administração contemporânea. Fecho as aspas e dou um clique na busca. Nós vamos ver os resultados agora.
Então, nós temos 2.414 documentos publicados, né? Eu tenho agora, na busca, na opção por All, selecionando todos os documentos, eu vou clicar em View References. Então, aqui, pessoal, ó, selecionando todos os documentos, nesses 3 pontinhos, eu clico em Visualizar referências, View References. O Scopus está atualizando a página aqui. Então, vejam, agora a gente tem que buscar exatamente aqui embaixo, em Source Title, o nome da revista. Então, aqui está, ó, que a gente tem as outras revistas que estão citando, né? Revista de Administração Contemporânea. Selecionei o Exact Source Title e vou clicar em Limitar, Limit to. Vamos ver se ele traz o resultado aqui. Então, vejam, agora a gente construiu uma estratégia, Limit to Exact Source Title, e são 556 referências citadas por mais de 2.000 documentos, né? Ele mostra os primeiros 2.000 documentos. Então, essa é uma forma de você encontrar os trabalhos que estão citando a sua revista. Eu vou agora mostrar para vocês uma outra questão, que são os casos, né? Os exemplos que muitas vezes a gente acaba recebendo. Então, tem aqui, eu até copiei aqui em um formato doc para não revelar a identidade da revista, mas aqui o editor estava nos dizendo, né? Essa resposta nos deixou bastante surpresos, porque a revista tinha 3 décadas de atuação. Esses foram os comentários do comitê independente. Então, a revista precisa fazer melhorias, né? Nas áreas que eles estão dizendo aqui. Então, ó, ele está dizendo que mesmo que a revista tenha os resumos em inglês, a linguagem e a gramática de muitos deles era pobre, indicando, né, que o peer review aí precisa ser reforçado. E aí tem um outro, ele está falando aqui da qualidade, né, uneven scholarly quality in the articles. Então, não tinha um guia claro para os autores falando sobre conteúdo e resumo. E alguns dos resumos eles estão dizendo que estava difícil de entender e não estão proporcionando um adequado sumário do conteúdo do artigo. E aí o editor nos comentou, né? Essa resposta nos deixou bastante surpresos, porque que aconteceu isso? A nossa revista já tem Qualis 2, mais de 3 décadas de atuação. E aí o que eu fiz? Eu fui revisar de forma aleatória alguns resumos dessa revista e encontrei, né, isso de forma bastante aleatória numa leitura na diagonal, consegui encontrar alguns exemplos que indicavam aí uma possível indicação para a resposta do comitê, né? Vejam, aí eu trago em aspas alguns dos trechos que eu encontrei nos abstracts, né, no resumo dessa revista. Então, aqui ele está falando, os autores estavam falando de corrente teórica reflexiva, e aí eles usam reflexive current, que não é o termo adequado, né? Tem alguns outros trechos que não fazem o menor sentido. Por exemplo, aqui a gente tem citação dentro do resumo, isso não é aceitável, pessoal. Então, fazer citação dentro de um resumo é inaceitável. Então, eu coloco aqui, ó, citação dentro do abstract não é aceitável. Aqui existe frase solta, né? Quando a gente fala que a parte qualitativa do trabalho foi gravada, eles escrevem taped e não recorded, né? Que é o termo mais utilizado. Então, a construção dos abstracts, dos resumos, era de difícil interpretação, principalmente se a gente está falando, né, de uma busca em uma base de dados internacional global. A gente precisa ter muita preocupação com isso. Então, eu trouxe só alguns exemplos para o editor e para que eles se preocupem mais com esse tipo de revisão
dos trabalhos. Então, corpo editorial, façam essa garantia de revisão dos seus trabalhos, pelo menos título, resumo e palavras-chave, que estejam em conformidade aí com a qualidade do idioma inglês. Outro exemplo que eu queria mostrar para vocês é uma revista, se eu não me engano, chilena, que recebeu essas recomendações. Esse statement de más práticas e ética na publicação não estava... Deixa eu fechar o microfone aqui, pessoal. Esse statement não estava claro na revista deles. É preciso ter uma seção específica na revista sobre esse malpractice statement e publication ethics. Então, ética na publicação e más práticas. Uma seção específica em inglês falando sobre essas 4 questões: ética na publicação, peer review, o processo de revisão por pares, responsabilidade tanto dos autores, né, quanto do corpo editorial. E aqui a gente está falando um pouco do corpo editorial. Esse tipo de informação também já está toda naquele readyforscopus.com, naquele sitezinho que eu sugeri para vocês. Inclusive lá a gente tem um link mostrando como vocês podem utilizar esses exemplos, né? Como encontrar exemplos de revistas que já têm definida essa seção, e vocês podem, inclusive, procurarem os seus pares que já são indexados em Scopus e visualizarem como eles construíram a página deles, né? Se eles conseguiram aprovação com esse formato, vocês têm aí a possibilidade de fazer essa comparação e entender o caminho pelo qual vocês precisam seguir. Eu vou agora passar a palavra para a Fernanda. Eu acho que eu passei por todas as informações mais importantes. Se vocês puderem deixar as dúvidas de vocês no chat ou solicitarem também que a gente abra o microfone, no final da apresentação, acho que depois da fala da Fernanda, nós podemos fazer alguma discussão. Deixa eu fechar aqui a minha apresentação. Não sei se a Fernanda já está... Oi, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Estamos te ouvindo, Fê. Então tá joia. Eu vou pedir desculpa, eu não vou abrir a minha câmera porque eu estou num evento. Tem até uma música, se vocês estiverem ouvindo uma música de fundo, é a música do evento. Eu não estou numa discoteca, apesar de que eu gostaria. Não, a gente está ouvindo só a sua voz. Ótimo, excelente, perfeito. Então, bom, primeiramente, obrigada mais uma vez pela participação de vocês, pelo interesse de vocês, a professora Mônica também, por estar conosco mais uma vez. E eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre uma plataforma que a Elsevier tem, que está relacionada às revistas e à editoração de revistas. Deixa eu compartilhar minha tela. Já conseguem ver minha tela? Sim. Estou vendo. Isso, agora está em formato de apresentação. Tá ótimo. Então tá. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre Digital Commons. Digital Commons, ela é uma plataforma da Elsevier, que ela é uma plataforma para editoração de revistas. Então, eu achei que encaixa no contexto da nossa discussão de hoje, e ela é uma plataforma que combina a questão da gestão do fluxo editorial com uma estratégia para aumentar a visibilidade internacional da revista, aumentar o número de leitores e autores também que trabalham na revista, que é bastante interessante. Essa é uma plataforma que ela foi criada, Digital Commons, né? Ela é uma plataforma que ela foi criada por um grupo de professores da Universidade da Califórnia, de Berkeley, vou até voltar aqui no slide anterior, porque eles tinham uma necessidade, eles sentiam a necessidade de divulgar, difundir os seus trabalhos, os trabalhos dos seus estudantes, mas o processo de publicação através da editora da universidade era muito complexo, era muito demorado, então eles decidiram criar a própria plataforma para fazer essa publicação, para fazer essa editoração e publicação.
E essa é uma plataforma que ela foi se sofisticando ao longo do tempo, tá? E hoje em dia ela é uma plataforma bastante personalizável. Então, só para vocês entenderem, o Digital Commons é uma plataforma de edição de revista que substitui, por exemplo, o OJS. Ele tem o mesmo papel do OJS, tá? Só que tem alguns diferenciais importantes, que são esses que a gente está vendo aqui. Ele conta com um design personalizado, então a gente tem auxílio de um profissional para ajudar a fazer esse design da revista. Existe toda uma estratégia para aumentar a visibilidade da revista internacionalmente, que a gente vai ver mais para frente. Ele conta com um dashboard de indicadores para editores e para autores, que é bem interessante. É uma plataforma que consegue medir métricas de impacto, incluindo métricas alternativas, como menções em Twitter e Facebook. Junto com os serviços da plataforma, existe a possibilidade de contratar a consultoria para preparar uma revista para indexação, no Scopus, no Web of Science, em várias bases de dados. A plataforma conta com os serviços de preservação digital de Clocks e Plótico, e também ela pode funcionar como um repositório, tá? Então, como eu falei, ela foi evoluindo ao longo dos anos e se transformou numa plataforma bem robusta. Com relação à questão do design, então, quando um editor ou uma revista decide trabalhar com Digital Commons, a gente assigna, né, dentro desse projeto, é assignado um designer que senta com esse editor para desenhar a cara da revista de acordo com as demandas do editor. Então, a gente tem bastante flexibilidade, eles também sugerem designs de acordo com práticas de mercado. Esses são alguns exemplos de revistas com as quais a gente trabalha. Então, existe bastante flexibilidade e a gente consegue trazer um toque bem moderno para a questão do design da revista. Com relação à busca e à visibilidade da revista internacionalmente, a Digital Commons, a equipe de Digital Commons, dentro da equipe existe um grupo que ela fica só monitorando os algoritmos do Google para garantir que a revista saia entre os primeiros resultados da página do Google, tá? Isso se chama Search Engine Optimization. Então, a gente garante que quando uma pessoa fizer uma busca de um termo que está dentro da minha revista, eu quero que a revista apareça entre os primeiros resultados. Só que o Google, ele muda o seu algoritmo de tempos em tempos. Então, é difícil você conseguir se manter na primeira página. Então, existe uma equipe que faz justamente isso, monitora esse algoritmo para garantir que a revista seja sempre uma das primeiras colocadas. Além disso, a revista tem uma parte de dashboards, uma parte de análises dos indicadores de leitura e download, que é super interessante, tanto para editores quanto para autores, né? Uma das coisas que eu acho mais legal nessa plataforma é que a gente consegue colocar dentro da página da revista, esse é o exemplo de um dashboard que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas eu queria mostrar primeiramente o exemplo dessa revista, que é uma das que a gente viu ali. Essa é uma revista hospedada dentro de Digital Commons, tá? Essa é a página inicial da revista. E o que eu acho mais legal é que a gente consegue colocar no site externo esse mapinha de downloads dos artigos em tempo real. Então, aqui a gente está vendo que uma pessoa na Itália acabou de fazer o download desse artigo, tá? E conforme as pessoas outra pessoa em Dublin, conforme as pessoas vão baixando os artigos, a gente consegue acompanhar isso em tempo real. Essa revista já teve mais de 1.528 papers baixados, né? Desde que eu abri aqui a página, mais de 230 mil downloads e 33 mil downloads desde o ano passado, né? Então, são esses tipos de... Isso aqui é público, né? Isso aqui está na página da revista, é aberto para todo mundo, tá? Além disso, existe um dashboard que ele não é público, que ele é somente para editores, que é esse daqui. Esse aqui é um exemplo de uma universidade que começou a trabalhar com Digital Commons com apenas uma revista. Depois eles resolveram passar todas as revistas para a parte de Digital Commons. E aqui a gente tem o que a gente chama do dashboard do editor. No dashboard do editor, a gente consegue ver aquele mesmo mapa de download, só que aqui ele está consolidado, né? Então, nesse caso, é uma universidade da Colômbia, tá? Então, obviamente, grande parte dos downloads vão estar aqui na Colômbia.
mas a gente consegue ter uma visualização do alcance internacional da revista e do interesse internacional que há pelos temas que essa revista trabalha, né? Aqui embaixo é bem legal que a gente consegue ver quais são os tipos de instituições que estão fazendo download. Então, a gente vê que grande parte dos downloads deles vem de empresas. São empresas que estão... E a gente consegue identificar até quais são as empresas que estão interessadas nos temas que a universidade está publicando, que essa revista, no caso, né? Ou a gente pode ver também outras instituições de educação, organizações governamentais e etc. Quais são os países? De onde vêm os meus leitores? Obviamente, grande parte deles vai ser da Colômbia, mas também tem muito interesse do México e do Peru no conteúdo que eles estão publicando. Aqui a gente tem um mapinha, é um heat map, né, com aquela mesma informação de número de downloads, tá? Mas eu também consigo ver de onde vêm os meus leitores. E aqui, que aquele mecanismo de Search Engine Optimization mostra o seu valor, né? Vejam que grande parte dos leitores chegam na revista através de uma busca no google.com, tá? O site da revista, per se, nem aparece aqui como um das primeiras páginas através das quais as pessoas chegam no conteúdo. Grande parte dos leitores chegam através de uma busca no Google. Por isso é tão importante ter esse mecanismo de Search Engine Optimization atualizado e antenado com as novas versões do algoritmo do Google. Aqui a gente consegue ver, além do Google, né, Google Scholar, o site do Google do México, são as formas, através das quais os leitores chegaram até a revista, né? Além disso, a gente tem também uma parte de métricas alternativas. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, isso é o dashboard que eu mostrei para vocês, tanto o dashboard externo quanto o dashboard interno, né? A gente tem também métricas para autores. Então, é possível que cada autor receba um relatório mensal com o número de downloads que houve do seu artigo, né? E aqui a gente tem um depoimento de um autor que a visibilidade dele aumentou muito, muito, muito nos últimos 2 anos em relação aos últimos 25 anos. Tudo está relacionado ao que eu já mencionei anteriormente. E além dessas métricas de download, a gente também faz o monitoramento do que a gente chama de métricas alternativas, tá? Plamex. Então, o que a gente consegue mencionar? Menções em blogs, Facebook, Twitter, gerenciadores de referência. Então, se a pessoa guardou o artigo no Mendeley, no EndNote, a gente consegue mensurar isso, e, inclusive, números de downloads no Cielo, por exemplo, tá? Então, essas métricas também estão disponíveis. E aqui eu tenho um exemplo de uma universidade americana que eu acho bem interessante, porque é um curso que trabalha empoderamento feminino. E as meninas criaram uma página no Instagram para promover o conteúdo da revista e promover esse tema, né? E a gente consegue, através das métricas alternativas, a gente consegue monitorar o engajamento que elas têm na página, através do Instagram, para o conteúdo da revista. E olhem aqui que interessante, a quantidade de usos, né, de downloads, mas também a quantidade de interações através da mídia social, que a mídia social acabou gerando para a revista delas, para os temas que elas estão discutindo, né? Então, isso também é uma arma poderosa que ajuda a incrementar a visibilidade da revista e trazer mais leitores. Além disso, a plataforma pode incluir um serviço de consultoria para ajudar os editores a indexarem as suas revistas no Scopus, PubMed, no diretório de Open Access, no Web of Science, em diversas plataformas. Então, existe uma equipe que tem bastante experiência em indexação de revista e acompanha os editores nesse processo de preparação da revista para a indexação, tá? Esse serviço, como a Thaís já falou, a equipe da Elsevier é totalmente independente da equipe do Scopus, que faz a avaliação das revistas do Scopus, tá? Então, são serviços completamente independentes, não há nenhuma interferência no processo de avaliação, e também não há nenhuma garantia que a revista, por ter passado por uma consultoria
com a Digital Commons vai ser indexada, tá? Não existe nenhuma garantia, mas é uma equipe que tem bastante experiência nessa parte de indexação. Além disso, o serviço inclui preservação digital em Clocks e Pórtico, né, que é extremamente importante, ainda mais agora em períodos de ataques de hackers. A gente viu uma revista outro dia que foi atacada por um hacker e perdeu todo o seu histórico. Então, essa questão da preservação digital é super importante e está incluída também na plataforma, tá? E, resumidamente, era isso que eu queria mencionar para vocês. Quis aproveitar essa oportunidade, porque, como eu falei, eu acho que está alinhado com o tema de hoje. Essa é uma plataforma, é um serviço da Elsevier, tá? Que tem um custo, que tem uma assinatura, tá? Mas a gente tem conversado com algumas instituições, como, por exemplo, a BEC, ou talvez até a própria FAPERJ, a gente possa fazer um acordo para oferecer uma condição especial para associados. Inclusive, a gente tem até um editor que foi contemplado pelo último edital da FAPERJ e vai usar esse recurso para a contratação do Digital Commons. Então, existem várias maneiras que a gente pode trabalhar com vocês e ajudá-los nesse processo. Eu encerro a minha participação aqui e acho que agora a gente abre para perguntas, correto, Thaís? Muito obrigada, Fer. E, pessoal, acho que tem uma pergunta aqui o pessoal está pedindo, solicitando para que a gente faça o envio do material. Então, até segunda-feira, no máximo, vocês receberão a gravação, receberão esse passo a passo, né, para identificar as citações em Scopus. Vou enviar esse documento também para vocês. Posso enviar também a apresentação em PDF. E tem a Thelma, boa tarde, Thelma, está nos perguntando da conta de número de revisores em relação ao número total de artigos por revisão. A recomendação mínima e básica, Thelma, quando a gente fala de double peer review, são 2 editores por número, né, por quantidade de trabalhos naquele número específico. Mas é uma condição mínima, então geralmente não é isso que acontece, né? Muitas vezes, na revista que eu fiz parte, por exemplo, a gente tinha 2 revisores por artigo. Então era muito diferente o processo. Mas quando a gente está falando ali nas definições, eu falei de condições mínimas, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. A Débora está nos agradecendo. Obrigada, Thelma. A Maria está perguntando aqui do valor da consultoria. Maria, a Fernanda deixou o e-mail dela para que vocês entrem em contato. Depois ela pode passar mais detalhes para vocês. Eu vou deixar aqui no chat também. O e-mail dela é fguzmão, f.guzmão@elsevier.com. Escrevendo aqui no chat para vocês. E fiquem à vontade também para fazer contatos para futuras apresentações, dúvida que vocês tenham em relação ao conteúdo, a gente está sempre disposto a ajudar. Eu acho que não temos mais dúvidas. Muito obrigada, Simone, pela participação e feedback. Obrigada a todos vocês. Professora Mônica, alguma outra informação importante que você queira passar? Não, eu queria mais uma vez agradecer esse incentivo, né, que foi dado pelo Elsevier e essa parceria com a FAPERJ, e dizer que então a gente vai entrar em contato sobre aquele assunto que surgiu, né, na semana passada, da gente tentar, a FAPERJ junto à CAPES, ver se a gente consegue ampliar, não só ficar com a UFRJ, o acesso àquela plataforma. Ao Saival, perfeito. Isso. Eu já falei com o professor Gerson e a gente pode conversar, talvez sobre isso, né, com calma, durante agora, o mês de outubro, que eu acho que seria importante que todos pudessem ter acesso à plataforma. Seria maravilhoso, sim. Nós fazemos contato, então, na próxima semana sobre isso, a gente faz contato, E que essa parceria, e que esse evento possa ser um de muitos que venham a acontecer, né? E outros editais que a gente possa pensar sobre publicação para o ano que vem. Esse ano já não tem mais tempo, que a gente já está terminando o ano letivo, mas que a gente possa inserir, como a Fernanda disse, num dos projetos que foram aprovados, já foi contemplado já esse trabalho da Elsevier trabalhando junto com essa
não é bem uma plataforma, é uma assessoria, né? Que é nesse nosso edital 48 de 2022, foi 2021, que a gente jogou agora em 2022, já foi previsto um pagamento de serviços de terceiros para assessoria à editoração. Eu acho que foi justamente esse tipo de pagamento, esse tipo de assessoria é que foi que incentivou para que a gente fizesse, então, essa apresentação em conjunto, que foi uma coisa que a gente disse na reunião lá de que a gente teve em maio, nós não somos profissionais, né? Então, era essa gestão em que a gente necessitava, mas então a gente também pode utilizar esse pagamento de terceiros, pessoa jurídica, para auxiliar nas revistas. Então, a gente conta sempre com o apoio de vocês. Eu acho que era Nossa, isso que a gente queria trazer e, mais uma vez, agradecer essa parceria e dizer que a FAPESP está sempre aberta para futuras reuniões, futuros cursos e que contamos com vocês. Tá bom? nós também estamos à disposição, professora, muitíssimo obrigada. Essa troca, né, entre FAPERJ e o Zephyr foi muito produtiva e estamos à disposição para novas e futuras, né, parcerias. A todos os Isso. participantes, muitíssimo obrigada pela atenção, participação até aqui, e nos vemos, então, em uma próxima oportunidade. Um ótimo final de semana a todos vocês. Abraço, tchau, tchau. Muito obrigada, viu? Obrigada.